Eu sou a professora Rosângela e estou representando os terceiros anos da Rede Municipal de Miguelópolis. Estamos na 28ª Semana Pedagógica, que será do dia 23 a 27 do 11. Vamos dar início na apostila nas aulas de matemática, começando na página 68 a 75. Abra sua apostila na página 68 e vamos observar a cena das grandezas e medidas. Desse modo, nós vamos trabalhar grandezas e medidas. O que você vê nessa cena? Bom, tem uma professora, apresentando alguns instrumentos de medida na sala de aula. Na sua sala de aula, há objetos como os mostrados nessa cena? Na maioria não tem todos, mas alguns tem, Então lembre bem na nossa sala de aula quais desses objetos mostrados nessa cena que haviam lá. Vamos ver na página 70. Comprimento, massa e capacidade. Para iniciar, as medidas aparecem em muitas situações do dia a dia, por isso precisamos de instrumento de medida. Veja quantos instrumentos de medida aparecem na cena de abertura. Você conhece todos eles? Para que eles servem? Neste modo, continuaremos a aprofundar nossos conhecimentos sobre medidas. Analise as cenas das páginas de abertura deste modo. Converse com os colegas e responda as questões a seguir. Então, o primeiro menininho aqui de camiseta verde pergunta: quais instrumentos da cena medem a grandeza e comprimento? Que grandeza é medida pela balança? Que unidade de medida aparece na jarra? Ela serve para medir qual grandeza? Os relógios estão marcando 3 horas da manhã ou 3 horas da tarde? Então, vocês observem bem os relógios, da outra página para responder aqui. 2. Converse com a mamãe sobre essas questões. Qual unidade padronizada de medida é mais conveniente para completar cada frase abaixo no lugar desta bolinha verde? Tá? Aí vocês respondem. Em um dia de aula, Maria fica na escola durante 4. Então, 4 o quê? Vocês respondem na frente. Salete usou um quê de leite para fazer um bolo? Então, vocês têm que ver, qual que é a medida aí que tem que colocar. O irmão de Ana nasceu com 3,5. B. 1 metro tem quantos centímetros? 1 centímetro tem quantos milímetros? D. E 1 metro tem quantos milímetros? O dia 6 do 2 de 2017 caiu em uma segunda-feira. Quais os outros dias desse mês e desse ano caíram em uma segunda-feira? Aí vocês façam a conta, A semana tem 7 dias, então vocês vão somando mais 7. Respondem na frente mesmo na apostila. Página 71. Medidas de comprimento. Unidades não padronizadas de medida: o palmo, o pé e o passo. Vamos usar as partes do corpo para medir. Determine cada medida e complete. Comprimento de sua carteira: aproximadamente quantos palmos? Largura da porta da sala de aula: aproximadamente quantos pés? O comprimento da sala de aula: aproximadamente quantos passos? Essas medidas aqui, as professoras vão ajudar vocês, porque como a gente não está na escola, então cada professor vai dar os dados para vocês, conforme a sala,
e conforme as medidas vão ajudar vocês. Em cada medida, os valores obtidos podem ser diferentes de um aluno para o outro. Por quê? Então, responda aí. 2. Estimativa. Inicialmente, a turma escolhe um aluno para efetuar as medições antes que ela comece. Você deve anotar suas próprias estimativas no quadro abaixo. Depois, registre aproximadamente obtido por as medidas aproximadas obtidas por esse aluno e compare com as estimativas que você fez. Então, essas medidas aqui também vai ser ajudada pela professora, tá? Um aluno propõe, outro executa e o restante da turma confere. Por exemplo, colocar 2 objetos no chão, distante 2 passos um do outro. Colocar 2 objetos sobre a mesa, distante 3 palmos um do outro e etc. Na página 72. Unidade padronizada de medida, o centímetro. Para medir pequenos comprimentos, podemos usar uma medida padronizada de medida chamada centímetro, que é o C e o M. Então, aqui tem um risquinho de 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Está riscado de formas diferentes, mas de todo jeito é 1 centímetro. A régua é um instrumento usado para medir comprimentos. Por exemplo, a régua da foto abaixo estão graduadas até 15 centímetros. A medida do comprimento do lápis é 10 centímetros. Então, note bem aqui, nessas tarefas vocês vão usar muito a régua, tá? Atividade prática. Em sua casa, pegue uma folha de papel sulfite e contorne sua mão como mostra a figura ao lado. Deixe a mão bem aberta. Em seguida, pegue outra folha e contorne seu pé. Traga essa folha para a sala de aula, que não vai ser possível, né, para realizar as próximas atividades. Aí você estima quantos centímetros de comprimento tem seu palmo e depois de seu pé. E registre as estimativas ao lado do contorno que você fez. Use uma régua e meça o comprimento do desenho que você fez do seu palmo e do seu pé. Registre as medidas também ao lado do desenho. Agora responda. Quantas estimativas foram boas? O que é mais curto? O palmo ou o pé? Quantos centímetros seu pé tem a mais ou a menos do que seu palmo? Página 73. 1. Use uma régua, meça o comprimento do desenho em centímetro e registre cada medida. Letra A. Esse pincel, você pega a régua e meça ele e coloque quantos centímetros deu aqui e repete na frente, ou 12 cm, que quer dizer centímetros. Depois essa colher é para medir essas da apostila, viu gente? Não é para pegar outros em casa não, é para medir desses desenhos aqui. C, e esse lápis, quantos centímetros tem? 2. Vamos discutir. As medidas encontradas nas atividades anteriores devem ser as mesmas para todos os alunos? Sim, porque a medida da régua é a mesma e os desenhos também são os mesmos, né? Qual dessas unidades é mais conveniente para medir o comprimento? O palmo ou o centímetro? Por quê? Responda aí na frente. Desenhe ao lado um objeto que tem um comprimento de 4 centímetros e dê para um colega conferir. Você confere a medida do comprimento do objeto que ele desenhou. Então você pode desenhar um prego, um toco de lápis, uma borracha ou uma chave. Se é algum objeto que tenha 4 centímetros, tá? 4. Volte à atividade prática. Da página anterior,
e complete os itens com números naturais. A medida do comprimento do seu palmo está mais próxima de quantos centímetros? A medida de comprimento de 30 centímetros está mais próxima de seus palmos. Então, você tem que pôr os números aqui, tá? Página 74. A figura abaixo mostra 4 caminhos, A, B, C e D, para o beija-flor chegar à flor maior. Então, você observe o desenho e as medidas, né? Converse com a mamãe ou o irmão que estiver ajudando aí. Qual dos caminhos é o mais curto? Qual deles é o mais longo? Use uma régua e meça o comprimento de cada caminho. Registre e confira a resposta de cada item, a resposta dada no item A. Caminho A, caminho B, caminho C e caminho D. E depois vocês veem qual é o mais curto e qual é o mais longo. 6. Você já viu que o comprimento de um contorno é chamado de perímetro do contorno. Por exemplo, a medida do perímetro desse retângulo é 10 centímetros, porque é 4 mais 1 mais 4 mais 1, é igual a 10. Agora, meça o comprimento dos dois lados. Calcule e indique a medida do perímetro de cada contorno em centímetros. Aí vocês meçam o quadrado, né? Tem os quatro lados iguais do triângulo e outro retângulo aqui, só que em outra posição. Na página 75, unidade padronizada de medida, o metro. Uma unidade padronizada de medida de comprimento muito usada é o metro. O símbolo é M. Vamos saber mais sobre ele? Atividade prática. Peguem cada uma folha de papel sulfite e cortem tiras da largura de uma régua, como na figura ao lado. Em seguida, cole uma tira na outra e com a régua numere a fita formando de 0 a 100 centímetros. Cortem o que sobrar. Pronto, vocês construíram fitas com medida de comprimento igual a 1 metro. Graduada em centímetros. Guardem-nas bem, pois vocês vão precisar delas para fazer várias medições nesse capítulo. 1 metro tem 100 centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. Número 1. Meça com sua fita de 1 metro, graduada de 0 a 100 centímetros, e complete com as medidas aproximadas. Essas respostas aqui também a professora vai ajudar vocês, porque é da sala de aula. O comprimento da lousa, em quantos metros e quantos centímetros, o comprimento da sala de aula, a largura da sala de aula, o comprimento da mesa do professor, a altura da mesa e a altura de um colega, tá? Então, o professor vai ajudar vocês aqui nessas atividades aqui. E aqui nós vamos hoje até aqui nessa página. Um bom dia para vocês e uma boa aula.